Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas a você ao meu canal. É uma alegria ter você aqui cooperando com o teu like e não deixe de se inscrever. Ajude o canal a alcançar 1000 inscritos. Todos os conteúdos dos vídeos são criados para a tua edificação espiritual. Deus, na sua infinita benignidade, deseja lhe abençoar. O segredo é a obediência aos seus mandamentos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Glórias ao seu nome eternamente. Amém. Amados ouvintes da maravilhosa Palavra de Deus, quão importante é estudarmos e obedecermos os mandamentos de Deus, pois é o único caminho para uma vida abundante de paz e próspera. Neste vídeo irei expor os pecados que Deus mais detesta e, consequentemente, ao permanecermos neles, certamente estaremos sujeitos à sua ira. Vamos lá para o primeiro dele, que é o orgulho. Este pecado está ligado à vaidade e à soberba. Pessoas orgulhosas se acham superiores e desprezam outras pessoas. O orgulho é o oposto da humildade. Os orgulhosos não acham que dependem de Deus, e esta falta de reconhecimento da dependência de Deus os leva à ruína. Pois a Bíblia, a palavra de Deus afirma em 2 Samuel que os orgulhosos serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. E como está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Vejamos agora a inveja, que é uma forma de cobiça. Amados, devemos ficar contentes com o que temos e nos alegrar com a alegria dos outros. Isso sim que é correto. Quem tem inveja não se alegra quando outra pessoa recebe uma bênção, porque quer somente para si. Veja em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, que nos alerta o seguinte: não sejamos presunçosos, provando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, há uma advertência sobre a inveja. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Vejamos agora sobre o pecado da avareza, que é considerado também um tipo de idolatria. A avareza é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. A avareza gera a ganância e o desejo de acúmulo. A avareza também faz com que se ame mais as coisas do que as pessoas. Em Efésios capítulo 5, dos versículos 5 ao 6, diz: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Vejamos agora sobre o pecado da luxúria. Literalmente, o pecado da luxúria é o excesso de busca insaciável pelos prazeres carnais, sexualidade extrema, levando o indivíduo muitas vezes à promiscuidade. Vejamos estes 2 versículos na Bíblia que nos adverte sobre o pecado da luxúria. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, está escrito: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15, o apóstolo fala sobre os maus desejos. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Vejamos agora sobre o pecado da apostasia. Literalmente, a apostasia significa o abandono da fé, renegação, quando indivíduos ou grupos de pessoas se afastam dos princípios do Evangelho do Senhor Jesus, consistindo numa condição de afastamento total e definitivo de uma doutrina. Por exemplo, alguém que um dia defendia princípios cristãos, mas que depois apostatou da fé destes princípios, abandonando-os. Que triste, amados, tal situação. Nosso Deus, Pai de toda justiça, Pai das luzes, Deus de amor, que nos amou de tal maneira, dando o seu único precioso Filho para ser sacrificado numa cruz, sofrendo as maiores e cruéis dores que alguém um dia já sofreu. E nós, ao invés de amar este Deus de toda a nossa alma, coração e entendimento, que através de Cristo, o fiel amigo, que a si mesmo se entregou por nós, para nos livrar da condenação eterna, pela nossa rebeldia e maldade, a condenação era o que nós merecíamos. Então, nós abandonamos este Deus tão maravilhoso, tão bondoso, e viramos as costas para o seu Filho, que tudo fez por nós. E é o nosso juiz diante de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Quanta maldade, quanta ingratidão, quanta frieza de alma está carregado um indivíduo que, depois de provar deste amor, o abandona para idolatrar este mundo mau e condenado por Deus. E como está escrito em Hebreus capítulo 6, dos versículos 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, a ignomínia, isto é, expondo-o
a grande desonra publicamente. Amados, muito cuidado mesmo. Não somos absolutamente nada sem o nosso Criador. Veja o que o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 19, disse: As tuas apostasias te repreenderão. Vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu amor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o Senhor diz: Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque, veja, todos os pecados podem ser perdoados por Deus em Cristo Jesus, se o confessarmos e nos arrependermos deles de todo o nosso coração. Mas se virarmos as costas para Deus e a Cristo, nada poderá nos salvar. E o apóstata receberá impreterivelmente o juízo de Deus para a sua vida e não alcançará a salvação, mas sim a perdição eterna. E, infelizmente, é uma das mais terríveis marcas do fim dos tempos nos dias atuais, como está registrado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito, isto é, o Espírito de Deus, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As pessoas estão mais propensas a ouvir e seguir o engano do que a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para nos curar da cegueira que o opositor de Deus nos quer infligir. Ela nos restaura e nos traz de volta para a vontade de Deus. Glória a Deus! Se cairmos na cilada do inimigo de nossa alma, seguindo doutrinas estranhas à palavra de Deus, podemos cair na tentação da apostasia e, ao invés de crescermos no conhecimento e na graça de Cristo, definharemos espiritualmente, trilhando o caminho da morte, ao invés de trilhar o caminho da vida. O Senhor Jesus é esse caminho que nos leva à vida eterna. Ele é a verdade. Fique muito atento ao que o Senhor nos ensinou e tudo que nos alertou para que não percamos a coroa da vida. Ele, o justo juiz, concederá esta coroa a todos os que amarem a sua vinda. O Senhor Jesus nos garantiu em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bem-amados ouvintes da Santa Palavra de Deus, para o nosso estudo da Palavra de Deus, irei listar 6 pecados que Deus odeia e um que Ele detesta. Vamos lá? Olhos altivos. Já vimos sobre a soberba. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. E Deus detesta aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso está escrito em Provérbios,
capítulo 6, dos versículos 16 ao 19. Todos esses pecados são abomináveis aos olhos de Deus. O Senhor de maneira nenhuma se agrada com a mentira, com a discórdia, com a arrogância, com a perversidade e com a maldade. Deus abomina e detesta todas essas coisas, pois tudo isso são frutos do pecado. E agora, amados, deixo aqui as 6 formas bíblicas de agradar e honrar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, agradecendo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradecer nos ajuda a lembrar de Deus e de sua maravilhosa benignidade. Segundo, perdoar. Deus a todos perdoou de seus pecados em Cristo Jesus. Portanto, quando perdoamos alguém, mostramos o que Deus faz, pois o perdão é um grande testemunho. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, está escrito: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Terceiro, devemos ser generosos. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, diz: nisto conhecemos o que é amor. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Devemos mostrar amor às outras pessoas que Deus criou, pois em 1 João capítulo 4, versículo 8, afirma: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, diz: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Quarto, honramos a Deus sendo honesto. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, nos adverte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Deus ama a verdade e odeia a mentira. Dizer a verdade com amor e viver de forma honesta é agradar a Deus. Quinta forma de agradar a Deus: tendo cuidado com as palavras que dizemos. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, nos ensina: nenhuma palavra torpe, isto é, que fere os bons costumes, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Sabemos o poder que as palavras têm. Dizer ou escrever coisas ruins para machucar ou humilhar outras pessoas
é desonrar a Deus, a quem servimos. Por isso, pense muito bem antes de falar. E agora a sexta maneira de honrarmos e alegrarmos o coração de nosso Pai amado. Devemos cuidar com carinho de nossa família. Como é maravilhoso ter uma família! Sabemos também que os dias são maus, mas a família é realmente um projeto de Deus desde a criação do mundo. Devemos valorizá-la, mesmo com todos os desafios que enfrentamos em nossa família, no geral. Um dos mais fortes e terríveis projetos do maligno é a destruição total das famílias, invertendo os valores sagrados de Deus estabelecidos quando Deus criou o homem e a mulher para se unirem em casamento e formarem uma família com o objetivo de se ajudarem e se complementarem mutuamente, além de terem filhos no amor e na fé. Quando você honra a seus pais, você está honrando a Deus também, pois Deus criou a família e deseja que tudo funcione conforme Ele planejou. Quantas pessoas cometem o pecado de desprezar ou rejeitar sua família? Isso é exatamente o que o maligno, nosso inimigo, luta tanto para conseguir. Você, amado, você, amada ouvinte, tem buscado a Deus todos os dias? Preste muita atenção nestas palavras de sabedoria, pois, aprendendo dessas palavras, evitareis muitos dissabores. Em 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, isto é, este sistema, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, isto é, a cobiça, o apreço por bens materiais, como os prazeres sexuais, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E nunca se esqueçam o que nos ordenou o Senhor Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que o amor de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em vosso coração, e que a paz de seu Santo Espírito inunde o teu coração, alma e vida. Semeie sempre o amor, a concórdia, levando o Evangelho de Cristo onde quer que você esteja. Muito obrigada pelo teu apoio a este canal. Graças a Deus, graças a Cristo, nosso Senhor. Amém.